Vamos começar, meu povo? Quem entrou, quem não entrou, não entra mais. Claro que entra. Tô brincando. Me vem? Vamos usar bastante hoje o nosso chat, tá? Vocês fazem perguntas por lá e eu vou respondendo. Depois, quem quiser falar, eu abro pra gente falar e a gente conversar. Tá certo? Sempre pelo chat, eu vou desligar o WhatsApp pra eu não precisar ver ninguém no WhatsApp. Quem quiser ver também, deixar a câmera ligada, pode deixar a câmera ligada, não tem problema, tá? Só peço o microfone, certo? Ai, tão bonitinhos, tenho tanta saudade de vocês, dessa interação, assim, de ver vocês. A gente não sabe o quanto é ruim a gente estar longe um do outro. Deixa eu ver aqui, está tudo certinho. Eu tô testando o OBS que nosso colega acabou de falar. Ver se funciona. Junto. Ai, tem que criar uma conta, depois eu crio então. Beleza. Isso, povo, muta aí todo mundo. Quem não tá mutado, muta aí. Bom, gente, vocês tiveram aula ontem, certo? E hoje eu venho falar um pouquinho com vocês em relação à nossa disciplina, como vai ficar, como a gente vai fazer com as orientações, o laboratório. Eu peço desculpas pela demora em relação a responder como ficaria, principalmente o projeção e eu, porque eu estava esperando todas as definições do projeção para vir aqui falar para vocês como ficaria. Depois eu fiz um vídeo. Eita! Tem gente com o microfone ligado aí. Cíntia, Delânio, quem tá com o telefone, o Cíntia já desligou, Delânio tá com ele aberto. Vamos lá, fechando o microfone, porque senão eu escuto os cachorros. Os cachorros, papagaio, periquito, não liga não, se aqui em casa começar também, tá? Então, isso é super normal, super natural, que a gente converse e que a gente tenha esses momentos mesmo de ter barulhos, é normal, tá? Mas vamos lá. Então, eu tava falando que eu peço desculpas no primeiro momento, eu até passei um vídeo depois pra vocês, pra poder vocês se acalmarem um pouco, principalmente o pessoal de TCC, de laboratório, que tem orientação, porque realmente a gente não tinha delimitado como seria. O MEC não tinha autorizado, acho que vocês viram, que o MEC autorizou as aulas sejam dessa forma, aulas remotas e não aulas à distância, tá? Existem as duas diferenças, quem tem aula à distância sabe que isso aqui não é uma aula à distância, é uma aula remota. A aula à distância, o conteúdo fica lá e a gente depois que tem nem tem essa interação aqui online. Já a aula remota, não. A aula remota é o teletrabalho, a gente tá aqui nesse momento conversando, tá? Então, no horário de aula, vocês estariam em sala e nós estamos aqui. É um momento que a gente necessita, é um momento de calamidade pública que a gente tem que se preocupar com o outro. Perdão, não somente com a gente, mas com o outro. A gente tem que se preocupar a nível mundial. Então, não é algo que estamos isentos disso. Vocês estão indo trabalhar? Escrevam aí, estão indo trabalhar? Estão de quarentena? Como tá a vida de vocês? Pelo menos eu estou realmente de quarentena, porque eu não tenho nem mais tempo de sair de casa. A Cíntia tá em casa. A Joyce indo trabalhar normalmente, o Gustavo liberou. O Ivan tá de quarentena. Thaís de quarentena, só a Joyce que tá indo trabalhar normalmente. Leonardo trabalhando com horário reduzido. Então, essas situações, nós todos estamos propensos. Muita gente em casa. Eu estou trabalhando em home office. Cíntia muito bem, torcendo para continuar recebendo. Essa é a grande preocupação
dos trabalhadores nesse momento e do empregador de como vai ficar o salário do povo. Porque como é que eu vou pagar, né? Como é que eu vou pagar se eu não tenho receita para poder pagar? Pequenas empresas não conseguem se reerguer em grandes momentos como esse. Joyce, você trabalha com hospital, minha filha, tu tem que ir mesmo para poder ajudar. Não tem como trabalhar em home office. Mas a grande preocupação é essa, como vai ficar a economia daqui para frente. Vocês, como bons contadores, sabem que contadores que serão, sabem que esse momento ele vai continuar. Eu acredito que ele vai até o final de abril, mais ou menos. E se não piorar, né? A gente entende que não vai piorar, mas pode piorar. Então, assim, até agora eu não tive nenhuma pessoa próxima que pegou a doença, graças a Deus, mas a gente tem medo. Se a gente ficar dentro de casa, a gente não pega a doença. O problema não é pegar a doença, o problema de nós, eu, por exemplo, não estou no grupo de risco, meu marido não está, muitos de vocês são novos, não estão no grupo de risco, mas as pessoas que estão, a gente pode transmitir. E parece, meu povo, que o velho tá pior do que o novo, porque eles não querem ficar dentro de casa. Não sei vocês que têm vós, vô, pai, mãe. Eu tenho minha avó com 73 anos, se não é de me enganar, ela fica em casa, mas assim, ela continua recebendo as pessoas. Então, tá meio difícil. Ela continua recebendo as amigas em casa. Então, a amiga foi no mercado e pode trazer o vírus pra ela. E ela fala que não, que ela tá reclusa. Ela tá na quarentena, a gente não pode abraçar ela. Mas a amiga que chega no portão pra conversar, ela atende. A pessoa que está na rua e que ela é costureira, ela atende a pessoa que vem. O que a gente pode fazer? Só se trancar dentro do quarto. Se trancar, ela liga pra polícia e fala que tá sendo... que está em prisão domiciliar. Também já vi idosos na rua disse que não aguentava ficar em casa. Olha, eu brinco com a minha mãe o dia todo, o jogo virou. Isso é verdade, tá muito difícil segurar. Eu vejo os amigos falando de mãe, pai, vô, é muito difícil. A gente tem que segurar eles em casa e eles querem abraçar, eles querem beijar. E o maior problema são eles, porque a gente contamina e não sabe, né? A gente pode não ter sintoma nenhum. Então a gente pode ter uma mera gripezinha, ai, ratinho, né? Quem tem rinite alérgica vai passar por isso e vai achar, nossa, que tava com rinite alérgica, ai, uma dorzinha no corpo, no outro dia passa, e na verdade não. Pode ter passado a doença adiante, essa é a grande preocupação, né? E a gente não consegue, a Ruama e o Rafael não estão conseguindo entrar. Eles estão onde? Deixa eu abrir o WhatsApp aqui. Então, é preocupante mesmo e é preocupante economicamente, né? Que isso vai girar. Vamos lá. Por que ela não consegue? Não estou conseguindo entrar. Acho que o site está sobrecarregado hoje, não estou conseguindo entrar lá. Ontem tinha 17 pessoas. Isso não é um problema, eu vou avisar que não estou conseguindo entrar. O que está aparecendo para a Ruama? Ruama é sua internet, com certeza. Por conta do portal do aluno. Se tiver o programa baixado no celular, só clicar aqui direto. Muito bem, Gustavo. Gustavo, você vai ser meu monitor dessa disciplina. Você está bem representando a turma. Baixa o programa no celular e só clicar na sala. Não precisa entrar no portal do aluno. Muito bem. O sinal tá péssimo mesmo. Choveu mais cedo e esse é um grande dos problemas que a gente tem que verificar agora. Faz assim, pronto. Vamos rir um pouco, né? Não vai ficar dentro de casa, não? Vamos rir um pouco. Não vou passar pra vocês rirem, mas depois eu vejo esse aqui. Bom, então vamos lá. Isso é até um bom tema para um TCC, quem não tá com tema ainda, né? Grandes previsões para, economicamente, como vai ficar depois do coronavírus. Porque, como a crise de 2008, que um não foi pagando o outro, isso pode acontecer conosco, porque, por exemplo, quem trabalha com vendas, tá tudo fechado. Então, eu trabalho com vendas, se eu não vou trabalhar, eu não tenho emprego, eu não tenho salário. E se eu não tenho salário, eu não pago meu aluguel, eu não faço compras. E isso desencadeia uma grande crise, porque as pessoas não vão conseguir manter o nível de produção. É um problema? É um problema. Como vai pagar a faculdade, como vai pagar água, luz, telefone, é muito difícil. É um efeito dominó.
Muito bem. Igual a crise de 2008. O governo realmente tem que injetar dinheiro? Tem. Esse é o momento do governo fazer alguma coisa, como ele fez ontem com a medida provisória, que foi revogado o artigo 18, que foi revogado, mas que é alguma coisa que tem que se fazer para as pessoas não perderem o emprego. Entretanto, os empresários, grandes empresários, têm condições de pagar, mas e os pequenos, médios empregados? O dono da padaria aqui da esquina, que as pessoas estão deixando de comprar pão, o mercadinho da esquina, que está aberto, mas as pessoas não estão indo. Então, é um problema que vai ocasionar muito maior economicamente. E que a gente estava se levantando de uma crise, respirando da crise ainda da crise de 2008, de grandes falcatruas no governo, e agora a gente vai entrar em outra. Isso a nível mundial, tá? Muito bem, a maioria nem sabe o que é reserva. E eu digo pra você, eu não tinha reservas. Eu acabei de vir de férias e a gente veio num momento que as pessoas pegaram a reserva e gastaram a reserva. A gente veio num momento desse. As pessoas que tinham reserva, elas guardaram a reserva para pagar IPVA, IPTU, agora no começo desse ano. E que, por sinal, muitos já utilizaram. E a gente não achou que a gripe viria para cá dessa forma. A gente viu muito lá fora, em dezembro, janeiro, acontecer, que já tem um tempo, né, que está acontecendo. Só que as pessoas que tinham reserva, elas gastaram a reserva. Eu sou uma pessoa que não tenho reserva nenhuma. A minha única reserva é a do carro. E a gasolina, né? Do carro. E olha lá, porque meu carro não vale nada. Então, tá todo do banco. Então, nem vender o carro, tem como vender o carro no momento desse de reserva. E é preocupante, né? A reserva já esgotou desde fevereiro. Férias, meu povo, férias. A gente pega a reserva do ano inteiro e gasta nas férias. E aí nunca vai achar que vai ter um colapso desse ou que você vai ficar doente. Eu, por exemplo, fiz todos os exames, eu estou ótima de saúde. Então, eu não achei que iria precisar da reserva nesse momento. Ó, Delane, por favor, se você tem uma alta reserva por você, por favor, você depois pode emprestar para os colegas, tá? A preço, não de tecido adiposo. É bom que você não vai ter esse problema com comida, né? Não vai precisar estocar comida, como as pessoas estão fazendo dentro dos mercados, né? Não sei se vocês viram, os mercados acabaram tudo, os preços estão altíssimos e a gente está tendo que viver a preços altos. Por que os preços estão altos? Porque as pessoas estão correndo atrás de comprar as coisas. Se cada um ficasse na sua casa e não fosse comprar e estocar, quando deu quarentena, as pessoas foram todas no mercado. Isso teria egoísmo, foram todas no mercado, eu vou morrer de fome, meu Deus. Foram lá e compraram 5 pacotes de arroz, 5 pacotes de feijão. Uma grande capitalista que sou, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o preço. As pessoas estão procurando, eu vou aumentar o preço porque eu vou lucrar mais. E foi isso que aconteceu. Tanto que esgotou em alguns mercados, atacadões estão esgotando porque as pessoas querem o quê? Elas querem estocar. E o que esgotou no atacadão não é ainda o que chegou, é a reserva que eles tinham, o estoque que eles tinham. Então, é um problema? É um problema. E não estaria tão alto, com certeza. Então, foi um momento que as pessoas ficaram desesperadas, principalmente no Brasil, porque falta informação. Então, eu acho que o Brasil, falta informação, falta a gente transparecer mais. Parece que aqui a gente tem tudo medo de falar com a população. E transparecer, explicar como era a doença, não simplesmente colocar um estado de calamidade pública como foi colocado. O nosso querido governador ir lá e fecha tudo, ninguém vai mais para a faculdade, as pessoas ficaram desesperadas sem informação, escutando fake news e coisas na internet. E acredito que isso foi um dos grandes problemas, né? E quem teve dinheiro para ficar histérico, pessoas que vão passar necessidade com dinheiro na mão. Isso é verdade, porque não vão conseguir comprar. Então a gente tem que acalmar vocês como discentes, como universitários, acadêmicos. É bom essa informação ser passada, é bom acalmar a população. Pelo menos um pouco nessa vida a gente tem que ter uma voz ativa. Dentro de casa, com os colegas. Gente, eu já escutei cada coisa de colapsos mundiais, que isso é um colapso, que o mundo conspirou contra isso. Perdão, que o mundo está conspirando contra isso, que foi
Sabe, assim, aqueles filmes que a gente assiste, que quase os extraterrestres estão chegando aqui e jogaram o vírus, assim, com pó. Já escutei cada coisa. E a gente tem que, nesse momento, acalmar as pessoas. E isso, desse jeito, o fim do mundo, os livros que a gente lê. E eu não é nem o fim do mundo. Eu ainda vejo as pessoas achando que é a pior de fim do mundo. Que aqueles filmes de zumbis, que nós vamos virar zumbis, eu até, né, a gente usa a nossa imaginação. Eu tava lendo um livro outro dia que era um vírus que passou e todo mundo morreu. Então, só que as pessoas que ficaram super-heróis. Aí eu parei de assistir, ou de ler o livro. Só que conspiração que o Trump, mais o Bolsonaro, mais os outros grandes presidentes se reuniram e resolveram criar um vírus letal que mata as pessoas indefesas, gente, é muita conspiração pra minha mente. Tudo isso pra poder conseguir dinheiro. É muito porque economicamente o impacto é muito grande, né? Então é muito, e eu escuto, e aí nessa hora, meu povo, eu me faço de burra. Pra certas pessoas eu nem discuto. Mas depois eu vou tentando mudar. Mas na hora eu falo, ai meu Deus, dá vontade de pegar a pessoa assim, criatura, acorda pra vida. E que continua andando na rua do mesmo jeito. Então, é difícil. É difícil. E nesse sentido, as nossas aulas estão sendo remotas, né? Eu acredito que a gente não vai ter grandes impactos, pelo menos com a minha disciplina, não sei com os outros professores, acredito que também não, de impactos de estudos, tá? Eu sempre vou conseguir fazer a minha aula, que ontem, por exemplo, minha aula foi mais ou menos até meia-noite, meia-noite e meia. Então hoje eu acho que a gente consegue parar ali meia-noite, que eu acho que meia-noite e meia é muita coisa, né? Então não tô tendo grandes impactos de conteúdos, porque eu tô conseguindo até dar aula melhor nesse momento. Que a gente vai ali até a hora que todo mundo puder ficar e vai ficando, você vai ver, vocês vão ver. Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Ontem minha aula foi até 9 horas. A da manhã também. Foi só pra vocês derem uma tremidinha assim, falar, ai meu Deus, a professora é louca. Não, 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 não. Nós vamos até 10h40, mas não vamos até 10h40 não. Tá certo? A gente pode também até amanhã às 9 da manhã, mas amanhã às 9 não, que eu tenho aula 8, tá? Não, sim, falo bem séria, né? Igual eu faço em sala de aula, bem séria. Bem séria. Vocês precisam ver aqui em casa, meu marido escutando eu fazendo aula, eu dando aula. Gente, ele fica do outro lado ali, só rindo da minha cara. Então, vamos lá. Pensando nesse modelo, eu adotei algumas coisinhas para a nossa disciplina, algumas coisas que vão deixar vocês mais felizes. Quem já abriu o portal do aluno viu que eu mudei as datas. Né? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui para vocês. Compartilhar da minha tela. Só uma coisa, antes de eu compartilhar. Até aqui tudo bem? Todo mundo tá tranquilo em relação ao coronavírus? Todo mundo tá tranquilo em relação a como será a nossa aula? Ah, eu tenho que continuar falando da aula, peraí, antes de abrir pra vocês. Como vai valer a nossa aula? A presença da aula, ela é a entrega de alguma coisa, tá? Então, como a gente tem um projeto a fazer, a entrega é o projeto. Então, você entregou, a entrega é o projeto, claro, né? Então, agora aqui na nossa aula, a nossa presença como vai ser? A nossa presença, eu vou fazer o compartilhamento da minha tela. Eu faço aqui já já. Então, aqui, a presença da aula vai valer pela entrega da atividade. Por exemplo, igual agora, a Ruama tá lá, não tava conseguindo entrar, choveu, acabou o mundo, caiu um raio, eu fiquei sem luz, alguém ficou sem luz, não conseguiu entrar. Não vai sair prejudicado. A presença é pela atividade, tá? Depois, quem tá aqui assistindo, nós temos aqui mais ou menos 12 alunos assistindo. Deixa eu ver aqui quantos alunos eu tenho assistindo nesse exato momento. Eu tenho 10 alunos assistindo. Então, depois desse momento, esses 10 alunos que estão assistindo, eles vão ganhar o bônus, o ponto extra
aquilo que precisar para arredondar a nota, aquela estrelinha com a minha pessoa, porque eu vou estar computando. Depois aqui, essa aula fica guardadinha. A aula não, o chat, quem ficou, quem entrou. E depois eu vou fazer a separação dos nomes de quem participou, tá? E não é só ingressar e sair, igual o Leonardo agora que já saiu. Mas tem que ficar. Se ele, por exemplo, não voltar, ele perde o ponto extra, tá? Ele perde... Claro que ele vai voltar, né? Porque a internet vai e volta. Mas nesse momento... Outra coisa que é muito importante. Ai, obrigada! Tô mesmo, eu dei uma emagrecida aqui, ó. Deu uma emagrecida aqui diferente da Cintia, que tá só come em casa, eu estou sem comer, tá? Sem comer, porque senão, gente, eu vou voltar uma bola. A Leonardo tá testando do celular. Tem como deixar os dois aplicativos abertos, tá, gente? Celular, computador, tudo. Tem como deixar, ele consegue. Eu já tô comendo os rebocos da parede. Os rebocos da parede, eles não engordam, Cintia. Então, tá? Não, que exercício? Presta atenção. Então, vocês vão trabalhar agora. Você pode ficar tranquilo, Thaís, que agora você vai fazer o projeto. Você não vai mais ter essa ansiedade. Você não vai mais ficar depressiva em casa. Fica só um nome pra mim quando eu faço aqui. Certo? E então vamos lá. Se ficar parado só come e engorda. Isso é verdade. Aqui, a nossa querida Aline falou com medo de ficar o mercado de trabalho depois dessa crise. Super verdade. O mercado de trabalho, meu povo, vai fazer assim, ó. Uma poeira. Uma poeira, ó. Uma peneira. Fato. Isso é fato. Primeiro, se o governo não der uma força pro povo, eu acho que o governo vai ajudar como? O povo. Liberando FGTS, PIS, liberando tudo que tiver que liberar para o povo, se a crise se agravar, né? Que vai acontecer. Já tem o saque aniversário, então ele deve antecipar o saque aniversário. Acredito que ele vai fazer alguma coisa assim até o final do ano. Podem esperar. Diminuição de imposto. Lembrando que o que ele faz agora, a gente tem um reflexo depois, né? Então ele não faz nada de graça. A gente tem políticas fiscais e a política fiscal é necessária para poder pagar os empregados. Entretanto, ele vai ajudar economicamente de alguma forma, até o final do ano, não é agora. Só que agora, as empresas elas vão sentir o baque da rentabilidade. Empresa grande, ela vai tentar conseguir se manter. Agora, empresa pequena, não. E o baque vai vir novamente uma crise no mercado de trabalho, muito desemprego. Só que quem vai trabalhar, hoje eu estava falando isso para uma turma de RH, vai ser a hora que o mercado vai filtrar para as pessoas não tecnológicas, mas sim as digitais. Tecnológico todo mundo já é. Tecnológico todo mundo tem um celular, tem um computador, tem internet em casa. Se não tem, tem a internet a 4G, a 5G e assim vai. Mas ela vai filtrar as pessoas que não são digitais, que não, nesse momento, não sabem abrir os aplicativos, não sabem utilizar, não estão se fazendo úteis no trabalho, pessoal que trabalha com vendas, pessoal que trabalha não está conseguindo trabalhar remotamente. Então, nesse momento, eu acho que vai dar um filtro aí muito bom de funcionar. Muito bom, assim, por quê? Porque as pessoas vão ter que ir atrás da educação, elas vão ter que se reinventar, as pessoas vão ter que sair da zona de conforto. Isso qualquer emprego, da minha empregada doméstica ao meu executivo. Se o meu executivo aqui ele não sabe mexer digitalmente, não sabe fazer esse tipo de reunião, não sabe organizar esse tipo de reunião, infelizmente ele vai estar fora do mercado de trabalho, porque eu vou pagar para quem nesses momentos de calamidade eu consigo trabalhar. E não só em momentos de calamidade, a gente está vendo chuvas, por exemplo. Tá chovendo aqui, eu moro na Ceilândia, Taguatinga, aqui perto, tá? Ceilândia, Taguatinga, sei lá onde eu moro, aqui no meio, né? E aí, choveu aqui, e agora? Eu falto a aula? Não, se meu coordenador me autorizar, eu posso dar minha aula aqui. Por exemplo, tá chovendo. A gente tá vendo aqui no DF que quando chove, ninguém consegue sair do plano piloto. Então, esses vão ser os momentos. Bom e triste, estávamos indo bem. Verdade. Bom, a gente estava começando a se reerguer.
o mercado, as pessoas estavam voltando a ser empregadas, o nível de desemprego abaixando, a inflação dando uma reduzida, os juros dando uma reduzida pra gente conseguir comprar a casa, comprar isso, comprar aquilo, mas isso vai voltar. Então, quem tem reserva, guarda a reserva, não gasta. Quem tem condições do trabalho, faça-se útil. Não, se quem tá em casa, não finge nada. Se o seu empregador, seu chefe falou, vá pra casa, não volte, fica mandando uma mensagem, e aí, chefe, quando vamos voltar? Chefe, tá precisando de alguma coisa? Precisando de alguma planilha, alguma coisa? Faça-se útil. Quer que eu faça alguma coisa enquanto eu tô aqui em casa, no período de quarentena? Faça-se útil, para que você não, no primeiro limpa não saia. Então, eu dou uma dica também para quem tá em casa, fazer cursos, FGV tá aberto para fazer cursos, Sebrae, façam os cursos e imprimam. Isso vai ser um diferencial no mercado de trabalho. Na hora que for fazer processos seletivos, o que você fez durante a crise? Como você ajudou na época do coronavírus? Bom, eu fiquei em casa, mas estava sempre ajudando o meu chefe, o meu líder, né? O meu gerente remotamente. Eu fiz planilhas, eu aproveitei para fazer cursos, está aqui a certificação dos meus cursos. Eu estava em casa, mas estava produtivamente ativo nesse momento do coronavírus, porque eu estava muito preocupado, tanto com a minha saúde quanto dos idosos e assim com a minha empresa. Ganhou o processo seletivo, aprovado, tá? Então pensem bastante nisso, principalmente quem tá em casa aí, façam cursos, não fiquem em casa sem fazer nada. Eu tenho vários livros aqui, eu vou compartilhar com a minha turma da manhã e vou compartilhar com vocês. Eu tô recebendo bastante livro pelo WhatsApp e talvez alguém não tenha algum dos livros e possa ler. Livros online. Eu não sei como é que o povo consegue baixar, mas eu recebi, então eu salvo e vou compartilhar com vocês, tá? Sim, está com 55 cursos de grátis. De grátis. Então é a hora, meu povo, é a hora de você se fazer útil. Pega uma manhã, uma tarde, vai estudar. É sério, o negócio é sério. E o mercado, na hora que for recrutar de novo, ele vai fazer essa pergunta. O que você fez na época da... Eu faria essa pergunta. É uma das perguntas que eu vou utilizar. Como foi a sua vida diante da crise do corona? E vocês vão... A quem falar, eu fiquei em casa, não fiz nada. Sai currículo, tá? Então, voltando. Quem está aqui, quem participa da reunião desse nosso chat? Na Kindle também está com vários livros de graça, isso é verdade. Leia pelo celular, leia pelo computador, joga na televisão da casa, todo mundo... A maioria das pessoas já tem, todo mundo não, mas a maioria das pessoas já tem uma televisão smart, joga na TV, vai ler. Pega os meninos dentro de casa, quem tem crianças, coloca os meninos para ler também. Todo mundo para poder ter esse momento de tirar o tédio estudando. É a hora de ser produtivo, gente, é a hora de ser produtivo. Voltando para nossa disciplina. Até aí, tudo bem com vocês? Até aí, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Cíntia, sim. Joyce, sim. Incrivelmente, eu lembro o rostinho de cada um quando vocês falam sim. Eu tenho uma memória boa. Yes! Yes! Eu sei até onde vocês estão sentados. Nas cadeiras assim, um aqui, um aqui, um aqui. Um grupo aqui. A Aline tá na primeira cadeira. Bem aqui. E o Gustavo aqui, sentado na minha frente. Dessa forminha aqui que vocês estão. O Delane tá aqui. Não, tá vendo? Eu sei onde cada um senta. Então, vamos lá. Nossa disciplina. Vou compartilhar a tela para vocês verem. Muito bem. Aqui, eu postei lá no blog. Então, toda a aula nossa vai ficar aqui, a aula online marcada. Eu vou abrir sempre um dia antes, que é só entrar na sala, né? Esse dizer aqui, uma aula online foi agendada é do sistema, quando eu agendo. Esse plano de aula remoto é o que eu vou falar no dia. Então, eu sempre vou postar esse plano de aula remoto, tá? Que ele explica aqui o que vai ser, o que eu vou fazer. E as novas entregas da nossa disciplina. Como eu disse para vocês, nós tínhamos que mudar as datas.
Então, ficou para o dia 31 de março a entrega do tema, justificativa e problemática. Eu vou falar sobre isso aqui de novo. Dia 7 de abril, vocês vão entregar o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa, que eu vou falar sobre isso aqui de novo. Do dia 7 de abril a 5 de maio, vocês estarão fazendo o referencial teórico para entregar dia 5. E dia 2 de junho, a metodologia. Entre 7 de abril e 5 de maio, as aulas continuam normais aqui comigo. Só que a entrega desse aqui não vai existir. Nós vamos fazer outros tipos de entrega, vou fazer a orientação, a gente marca a orientação no horário da aula e a gente vai conseguir orientar do dia 7 de abril a 5 de maio, tá? Então, dia 31 de março, vocês entregam tema, justificativa e problema. Dia 7, entrega o objetivo geral e os específicos. Dia 5, referencial. Dia 2, metodologia. Não coloquei pra frente como vai ser a apresentação. Por quê? Porque a gente não sabe até quando vai, né? O coronavírus, a gente não tá sabendo ainda até quando vai. Sim, vou postar um modelo. Vou até hoje abrir tudo certinho pra vocês aqui. Então, a gente não sabe até quando vai. Se tudo ficar até julho, que eu acho que não vai ficar, eu acredito que vai acabar antes. A gente vai, ou não vai acabar, mas a gente vai conseguir ter uma diminuição nos casos e conseguir ter uma volta da nossa vida normal. Nós vamos ter a apresentação na nossa sala. Se não, as apresentações serão via web aqui, tá? Mas ainda não é certo, tá ok? É só uma das soluções. Projeção não se posicionou ainda em relação à prova e à apresentação do pré-projeto, tá? Espero que ficar até junho trancada eu não aguento não e nem as pessoas não vão aguentar. Então eu acredito que até julho não vai perdurar isso aqui. Mas até abril sim, acredito que até meados no meio de abril sim. Acho que maio não, mas abril inteiro eu tenho quase certeza que a gente vai continuar dessa forma aqui, tá? Então, a gente vai conseguir ter nossas orientações. Esse tempo que a gente vai ficar aqui, do dia 7 de abril a 5 de maio, nós vamos marcar as orientações, os horários. Na terça-feira, 7h30, 8h30, 7h30, 8h, 8h30, e cada um vai ter a interação comigo, falando do projeto, falando como está escrevendo, eu explicando o que fez de errado, o que fez certo, como se fosse a aula presencial, certo? Então, eu vou fazer nessa época alguma notícia, não. Mas vocês podem procurar o Ricardo. Eu aconselho a procurar Ricardo e professor Cauê. O Cauê é o diretor e o Ricardo é o coordenador. Então, eu acredito que vocês podem mandar um e-mail para eles. Não há problema em relação a isso, tá? Apesar que as pessoas, a gente está tentando resolver o problema do coronavírus, mas ainda esses problemas, mas já a gente consegue. Quando eu tiver a oportunidade, eu vou deixar aqui na minha pauta. E quando eu tiver a oportunidade, eu vou falar com o professor Ricardo. Peraí. Deixa eu anotar aqui. Minha próxima reunião que eu tiver com ele. Tá? Eu vou deixar um post-it. Março, Ricardo. Orientação. TCC Sobradinho. Pronto. Eu converso com ele. Certo? Então, vamos lá. Eu vi que muitos de vocês mandaram um resumo, certo? E eu vou abrir um dos resumos aqui. Deixa eu abrir aqui. Disciplinas, laboratório. Resumo. Eu vou abrir o primeiro que aparece. Os dias que ficamos sem aula também não foi falado. No nosso caso, a gente ficou só uma semana, né? Dia 10 de março eu não fui porque eu estava com o MEC. Dia 17 nós já não viemos
mas estávamos com coronavírus, tô brincando, mas já estávamos. Acredito que vai ser reposição de aula, igual essa aqui que a gente tá fazendo, tá? Acredito que a gente consegue repor isso aí tranquilo, dessa forma. Ou a gente pode repor em orientações contra horário. Por exemplo, mais à frente vocês vão precisar de orientação, isso eu tenho certeza, cada um vai ter uma dúvida. E aí eu posso marcar contra horário. Eu posso marcar, fazer uma orientação numa quinta de manhã, numa quinta à tarde, fazer uns horáriozinhos assim. Vou até falar isso pro Ricardo também. Orientação contra horário. Para repor. Né? Sexta eu dou aula à noite. Mas, por exemplo, eu posso marcar com vocês o horário de cada um. Então, eu vou atender segunda à tarde, eu atendo segunda às 6 da tarde, eu atendo segunda às 9 da manhã e assim vou atendendo terça, quarta, quinta e sexta até a gente conseguir repor as aulas. Até eu conseguir atender todo mundo, tá? Vou ver se eu consigo fazer isso com eles. Se autoriza, tá? Porque nesse momento eu não posso fazer nada sem uma permissão do Projeção. Nada, infelizmente. Porque vem algo institucional, né? Institucional. Vamos lá. Então, vamos começar nossa aulinha. Deixa eu fechar meu WhatsApp, que meu WhatsApp não para. Não. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Vamos lá. Cadê? Eu vou abrir o PowerPoint e vou abrir o Word pra gente fazer juntos. Dúvidas? Como eu não consigo ver vocês falam no microfone. Professora, aí eu paro, tá bom? Aí a pessoa que quiser na hora perguntar, ela liga o microfone e fala, professora. E eu paro, tá? Ou escreve a dúvida, que ao final eu leio todas as dúvidas, tá? Porque senão vocês sabem que eu vou falando. E aí, não consigo parar de falar. Deixa eu só avisar aqui quantos alunos eu tenho. Nós estamos sendo monitorados. Bora lá. Compartilhar minha tela. Cadê? Oxi. Quero compartilhar esse aqui em PowerPoint. Fecha esse aqui. PowerPoint. Yes! Estão vendo? Só que eu vou primeiro aqui. Eu peguei o resumo da Cíntia, certo? Ela achou um texto onde... Lembra que eu pedi pra vocês o resumo, que seria um resumo de um texto, de 2 textos, que vocês mais se identificaram com aquilo que vocês vão falar, certo? Então aqui vocês leram, escreveram o objetivo do texto, o referencial teórico do texto, certo? Que vocês encontraram. Por que eu pedi para fazer o referencial teórico, principais argumentos? Porque esses caras aqui que vocês encontraram serão as pessoas aqui que vocês vão usar no referencial teórico de vocês, certo? Ó, que vocês vão procurar como referências, ó,
como referência para fazer o referencial teórico. Por isso que eu pedi para que fosse feito um referencial teórico e principais argumentos. Porque aí eu sei o que cada autor falou e é nesse sentido que você vai encontrar os seus, ó. Tô deixando em preto aqui para vocês conseguirem ver os autores que ela colocou, tá vendo? Esses caras são os que vocês vão procurar para fazer o referencial. Por isso que eu pedi para fazer um resumo bem feito com os referenciais, certo? Por isso que eu pedi. Vou abrir aqui. Aí. Ó. E são esses caras que, por exemplo, a Cíntia vai procurar para fazer o referencial teórico dela, ok? Com isso, ela já conseguiu ler, já conseguiu ver os métodos e técnicas que o autor usou de mais relevante, ela consegue ver o que o texto abrangeu. Então, por isso que foi de grande importância vocês fazerem esse resumo bem feito e com o referencial bem certinho. Vamos ver de outro aluno? Vou mostrar de todos. Não, vamos ver o do Delane. Pela ordem. Ah, não, ele mandou aqui, ele mandou só o resumo, tá no aqui. Ó, o Delane fez bem certinho. O artigo, os autores. E aqui, por exemplo, ó, ele já sabe que Pinheiro Ribeiro vai ser um referencial para ele. Aqui tá travando. Ó, Pinheiro Ribeiro. Oi? Ah, não, eu não compartilhei, perdão. A professora de vocês é ótima. Vê se agora vê. Vê? Que ele, quando eu mudo a tela, ele não gosta de compartilhar a tela que eu mudo, sabe? Cadê o do Delane? Delane, aqui. Agora vê. Delane vê agora. Agora vê. Por que aqui me diz que vê? Era pra estar. Vou. Olha, aqui apareceu. Vou de novo lá no Delane, aí. O Delane tá aparecendo. Tá. Aí, esperar ele voltar. Beber água. Logo dele, ele cai. Vamos lá. Então, enquanto a gente espera ele voltar, por isso a grande importância de fazerem um bom... Eu não li ainda, tá? Vou ler e dar as notas. Mas, ó, aqui, por exemplo, a Joyce... Vou compartilhar o da Joyce enquanto isso. O da Joyce, por exemplo, ela já sabe aqui, ó, que esse aqui é um cara que ela vai procurar, um autor que ela vai procurar. Esse aqui é um autor que ela vai procurar. Esse aqui é outro autor que ela vai procurar para falar sobre essas coisas. Esse aqui é um outro autor que ela vai procurar para falar. Então, ó, essa é a importância de fazer um resumo com referências, ó, tá vendo? Ela já vai atrás certinho desses caras para construir o referencial teórico dela. Como procura? Na internet, nos livros, só escrever dessa forma que tá aqui, lá nas referências, ó. Eu consigo, Carneiro, eu consigo encontrar exatamente as referências que eu quero. Delane voltou? Ingressou. Então, aqui. Então, dessa forma certinho, eu consigo verificar. Vamos ver o do Delane? Ó, Delane, cadê?
Eu compartilhei outra tela, peraí. Eu consigo fazer exatamente o meu referencial. Cadê? Delane. Então, ó, aqui ele já sabe os autores que ele vai utilizar como base. Claro que pode usar outros. Não é necessário ficar preso a esses. Mas esses que vocês leram, Pinto Ribeiro, tem mais. Cadê? Tem mais. Só tinha Pinto Ribeiro nesse? Não, tem mais. Então, aqui, esses três aqui vão dar norte, assim como o Pinto Ribeiro vai dar norte para ele, para fazer a escrita do que ele quer, que é o tarifa tributária, lembra? Até lembro que era tributária. Então, nesse momento, você já sabe alguns autores que vão dar norte, que vão dar peso para vocês em relação à disciplina, com esse resumo que fizeram. Por isso que é muito importante um resumo bem feito. Eu falei bastante para fazer o resumo bem feito, bem referendado, para conseguir e usar e guardar o artigo, como eu falei para vocês. Guardem o artigo, porque essas referências que tem aqui atrás do artigo são os que vão ajudar vocês a fazer o referencial teórico de vocês. Igual o Delane colocou aqui, ó, ele enviou junto com o artigo dele. Então, referências, ó, Andrade falou sobre metodologia, o Roberto Biava falou sobre impactos na substituição tributária. Então, essas referências que vocês encontraram no final do texto que eu propus, são as que vão dar norte para vocês para escreverem o referencial teórico do projeto, tá? Então, é muito importante nesse momento que vocês tenham o artigo de vocês salvo e o referencial, certo? Quais as dúvidas até então? Sim, é bom filtrar. Thaís mandou no e-mail, sim. Não pegar muitos autores. Eu vou dar uma dica para vocês. Eu indico a vocês ficarem com 15 artigos bons, até 15 artigos seus ali, guardados. Para qualquer coisa que você for escrever, você olhar, tá? Pode ser mais, isso depende muito do que você vai escrever. Mas aquilo que você vai escrever, você conseguir identificar rapidamente. Parar aqui. Então, você conseguir identificar rapidamente aquele trecho que você quer escrever e precisa de um autor. Então, 15 artigos são bons. A nossa metodologia, essas referências aqui, vou compartilhar de novo. Essas referências aqui que estão aqui, vocês têm que ter no mínimo 15 referências aqui para o pré-projeto. Vamos contar quantas tem aqui, ó. Uma, duas, três, deixa eu pôr a setinha. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Esse artigo tem 17 referências. Publicável. Então, para a gente conseguir publicar, é necessário no mínimo 15 referências, tá? 15 referências, que são 15 autores que você buscou e citou lá no seu referencial. Tem que citar eles. Essas referências aqui são todas as citações que tem no texto. Aquele texto que você leu e aquele texto que você leu e não citou, não precisa estar aqui. Somente as citações. Só as citações, tá? Então, eu aconselho ter ali 15 artigos, mais ou menos, para vocês ficarem observando, porque eu tenho que ter 15 referências. E aí, o que eu estou fazendo? À medida que eu estou falando, vou fechar isso aqui, eu estou vindo compartilhar outra tela com vocês aqui e estou no slide que eu vou passar para vocês, eu estou colocando aqui observações que foram faladas. Então, eu tenho que ter Eita, tá difícil minha unha aqui hoje. Então, 15
referências ao final. Eu tenho que ter. Então, são 15 artigos. Até aí, tudo bem? Ó, o Ricardo entrou. Obrigada, Ricardo. Boa noite. Até mais. Então, até aqui, tudo tranquilo. Tá? Vamos continuar. Então, 15 referências ao final. O que vocês devem escrever agora, que são as observações, é o nosso tema, o nosso justificativa, certo? O problema de pesquisa. Muita gente já escreveu. Acho que foi o Leonardo que me encaminhou. E eu até falei pra ele que precisava... No momento que ia falar, ele saiu. Ele saiu, meu povo. Ele saiu. No momento que... Depois eu falo com ele. Eu prometo. Então, aqui. Esqueci, perdi a linha. Lembrei. Acho que foi o Leonardo que me encaminhou. E eu até falei, Leonardo, preciso escrever mais. Preciso dar uma melhorada. Tem que escrever um pouquinho mais. Então, vou voltar lá pra minha tela. Não, eu tô compartilhando, né? Vou voltar aqui. E, por exemplo, o meu tema. Então, vocês vão abrir aqui o Word de vocês. Vou abrir o Word pra vocês verem. Não, vou deixar lá no PowerPoint mesmo. Depois eu mando. Então, o tema. Qual é o tema que você vai falar? Vou dar um exemplo agora. Coronavírus. Pandemia. Covid-19. Certo? Esse é o meu tema. Você vai escrever dessa forma no Word. Dessa forma. Desta forma. Certo? Pronto, escrevi o tema. Mas você vai falar o que da pandemia do coronavírus? Então, aqui você vai falar. Você pode escrever na ordem que você quiser, tá? Então, vamos colocar o que você vai falar no problema de pesquisa. Bom, eu vou falar, aí você vai falar aqui no problema. O que eu quero resolver? Impactos econômicos no curto prazo aos pequenos comerciantes da região de Sobradinho. Certo? Então, o problema de pesquisa é sempre uma pergunta. Então, você vai colocar quais os impactos econômicos no curto prazo aos pequenos comerciantes na região de Sobradinho após o período da quarentena do coronavírus. E um ponto de interrogação. Deixa eu ver se você está tudo bem até então. Tá. Então, ó, o tema vai ser pandemia do coronavírus. O problema, quais os impactos econômicos no curto prazo aos pequenos comerciantes da região de Sobradinho após o período da quarentena do coronavírus, certo? Justificativa. Por que você quer falar desse tema? Lembrando que nunca na primeira pessoa, né? Eu li, eu quero, eu isso e aquilo. Então, a justificativa. Você vai falar o quê? Você vai falar que durante a quarentena, os comerciantes foram obrigados a efetuar o fechamento de suas lojas. Vocês concordam comigo que eu falar que durante a quarentena os comerciantes foram obrigados a efetuar o fechamento de suas lojas é um impacto muito grande? Eu falar isso num TCC? Poxa, imagina uma pessoa que está lendo isso daqui 5 anos. Ela vai falar, nossa,
Eles foram obrigados a efetuar? Sim. Então, se essa frase ela tem um grande impacto, eu tenho que colocar aqui uma fonte, um autor. Eu tenho que procurar lá no jornal, na revista, em um jornal, no Correio Brasiliense, onde fala do libanês mandando. Não é libanês, gente. Ibanês. Fonte, autor, jornal, que fala aí, ó. Durante a quarentena, os comerciantes foram obrigados a fechamento das suas lojas. Aí, vocês podem colocar, de acordo com o jornalista fulano de tal, e a época que ele falou, do Jornal de Brasília. Jornal de Brasília. Pronto. Eu referendei aquilo que eu falei. Eu falei que fechou todo mundo. E aí quem vai ler isso lá na frente vai falar, meu Deus, fechou, Senhor. E aí, não, fechou mesmo, olha lá, ele tá dando aonde que fechou. E aí você escreve que foram obrigados a fechar. E com isso os impactos aí. Durante a quarentena, os comerciantes foram obrigados a fechamento de suas lojas, de acordo com o jornalista fulano de tal, do Jornal de Brasília. E aí você justifica mais. Eu coloco aqui até 3 parágrafos de justificativa. Justificativa. Certo? Até 3 parágrafos. Até aí. Vamos lá no chat. Sim. Tudo bem? Tô salvando. Estou salvando e vou mandar, tá? Vou até apertar para salvar. Bem lembrado. Estou salvando para vocês. Até aí, tudo bem? Mandem aí no chat, ok? Tudo bem? A Aline falou já. Ok, isso. Muito bem. Certo? Isso aqui vocês vão fazer. O que vocês vão fazer? Como vocês vão abrir o Word, eu vou abrir o Word aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês. Tô compartilhando o Word agora. E aí você vai trazer para o Word. Tema: pandemia da Covid-19. Deixa aí, porque o tema depois vai virar um justificativa. Escreve primeiro a justificativa. Depois, o problema. Certo? Então aqui vocês vão escrever. Aqui já é a introdução. Um ponto, introdução. Introdução. Vocês já vão começar a fazer a introdução. A introdução, ela começa com uma contextualização do cenário. Em, no máximo, 3 parágrafos. No máximo, estourado. O que é essa contextualização do cenário? Se a gente vai falar sobre a pandemia, você vai falar que a pandemia surgiu, você vai falar da história, você vai falar um pouquinho de história, como está agora. Ó, você coloca assim, um parágrafo, vocês colocam a história, no outro vocês escrevem atualmente, e o outro você fecha o contexto. Pronto. Aí depois vem a justificativa. Professora, eu posso escrever justificativa? Pode. Professora, eu não quero escrever justificativa, eu quero um texto corrente. Também pode. É opcional a escrita do nome. Eu não gosto de escrever o nome. Nos meus, eu não gosto. Tá? Eu gosto de fazer texto corrente. Eu prefiro. Fica mais bonitinho, fica parecendo um artigo. Quando a gente coloca tópicozinhos assim no meio, parece que a gente tá fazendo um trabalho que não é um artigo. Fica a critério de cada um, tá?
Então, aí você vai fazer a justificativa, até 3 parágrafos a justificativa. Então, você justifica, 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 né? E depois o problema de pesquisa. Posso escrever problema de pesquisa? Pode. Fica melhor escrever a justificativa antes do problema, por quê? Porque você não precisa fazer uma historinha antes aqui do problema. Ficar enrolando aqui antes do problema, como alguns artigos fazem. Então, quando eu trago uma justificativa e depois eu trago um problema logo embaixo, eu já consigo observar o que vai ser dito. Sempre justificado, né, povo? Então, eu consigo já observar. Aqui também é opcional a escrita do nome. Porque você pode colocar assim. Justifica tudo e depois, assim ou contudo, entretanto, o problema de pesquisa a ser pesquisado no pré-projeto, que vocês estão escrevendo um pré-projeto, num pré-projeto será, 2 pontos. Aí, coloque em negrito. Quais os impactos econômicos no curto prazo aos pequenos comerciantes da região de Sobradinho após o período da quarentena do coronavírus? Viram? Eu consegui aqui, com problemas de pesquisa, afinilar tudo que eu queria. Eu quero falar somente dos impactos econômicos no curto prazo. Eu não quero falar do coronavírus inteiro. Lembra da gente falou tanto de afinilar? Vou voltar lá para compartilhar minha outra tela aqui. Compartilhar essa aqui, que é bem lembrado. Não pode esquecer. Sempre afinilar. Afinilar. Nossa, afinilar existe. Afunilar, né, gente? Tá aí, tudo bem? Que é, estão vendo a fotinha? Que é fazer isso, pegar as ideias e ela ficar apenas uma ideia, não ter muitas ideias aqui não. Quanto menor for seu objetivo, for seu problema de pesquisa, melhor é o artigo, tá, gente? De verdade. Problemas de pesquisas que viajam, que querem resolver tudo, que querem perguntar tudo, os artigos não ficam bons. Porque o artigo, ele tem 12 páginas ao todo. E como escrever problemas grandes? Problemas grandes em artigos desse tamanho. Não tem. Ah, professora, mas lá onde o meu amiguinho trabalha, o meu amiguinho estuda, o artigo dele foi com 28 páginas. Que bom para o seu amiguinho. Ah, lá onde fulaninho estuda, lá foram 80 páginas. Ah, que bom, que ótimo, lá o seu amiguinho estuda. No Projeção, são 12 páginas. Nós priorizamos que os nossos alunos, eles publiquem, tá? Os artigos dele. E as revistas, a grande maioria de revistas, elas fixam em até 15 páginas, tá? Então, eu tô deixando 12, mas pode ter certeza aí que a gente fecha 12, fecha 15, não pode passar disso, fecha 18, não pode passar disso, porque a maioria das revistas publicáveis, revistas boas, elas necessitam de 12, 15 e 18 páginas. Por quê? Porque você vai observar apenas aquilo, o objeto de pesquisa. Você não vai ficar viajando, sabe? Esse é o bom de um artigo científico. Eu vou falar que essa caneta é azul e só. Ah, mas eu ganhei um jogo de canetas.
Ah, mas eu ganhei um jogo de canetas, cada uma de uma cor. Eu quero falar sobre a confecção da tinta de cada caneta. Não, eu só vou falar da laranja. Eu vou falar que existe um conjunto de canetas, mas eu vou falar só de uma. Carga tributária. Vou falar de política fiscal, por exemplo. Tem um monte de tributos, mas você escolhe um. Ou um segmento a falar. Ah, mas eu quero falar de todos. Deus o livre. Escolhe um. Pronto. Professor, o meu artigo o meu tema eu acho que é imenso. E agora? Tenta afinilar. Não conseguiu afinilar, na nossa próxima aula a gente já consegue fazer orientação individual. Quando vocês me entregarem esse problema de pesquisa, na próxima aula, eu já consigo observar os alunos que estão ainda com a visão assim e os que estão assim, os que estão com a visão macro e os que já estão com a visão micro. E aí eu consigo orientar cada um da maneira correta, tá? Porque não é fácil fazer esse funil, não é fácil. A gente acha que é fácil, mas não é, porque eu quero falar sobre muitas coisas. Então, um artigo ele vem para instigar você a falar de outras coisas e você fazer aquele... Por isso que os professores eles têm linhas de pesquisa, porque ele pesquisa sobre uma coisa, instiga e pesquisa sobre outra, Tem uma gama de pesquisa porque você vai tentando resolver. O objetivo do laboratório e do TCC é que traga o aluno para essa vivência de pesquisador, para que traga o aluno para se inteirar e, poxa, eu quero escrever um artigo, eu vou fazer nesse momento agora é o que mais vai dar brilhos aos currículos, um artigo publicado, um artigo bem feito. Você vai entrar numa FGV da vida, vai entrar na Dom Cabral, eles gostam disso, que são pós-graduações, eles gostam de observar o que vocês escreveram como TCC, tá? Outro dia eu estava numa um bate-papo com os amigos de um professor meu, da época, então assim, o meu professor, eu encontrei novamente e lá tinham colegas deles, numa festa de aniversário. E as pessoas que estavam lá, que não me conheciam, por saber que eu virei professora, eles queriam saber qual foi o tema do meu TCC. Eles não queriam saber qual foi o tema da minha dissertação. Eles não queriam saber qual foi o meu último artigo que eu escrevi. Eles queriam saber qual foi o tema do meu TCC. Então, eu achei muito estranho. Eu até falei, nossa, se eu pudesse, eu escrevia de novo o meu TCC. Mas esse é o marco que fica na sua vida. Não é o seu último artigo que você escreveu. São os problemas de pesquisa que você tentou resolver. Então, é muito importante. E, meu povo, o mercado vai exigir isso de vocês. Principalmente grandes empresas, tá? Eles vão exigir que vocês mostrem a cara. Isso pode ser quando vocês estiverem agora entrando no mercado ou quando estiver mais à frente tentando mudar de emprego, fazendo processos seletivos para outros lugares, outros empregos, já com uma carreira e você quer mudar de carreira, você vai ter esse trabalho seu, tá? Então, é muito importante que vocês tenham essa consciência. Então, voltando aqui para nossas observações de hoje não, por enquanto são, vocês têm que ter 15 referências ao final, sempre afunilar o máximo que puder. Quanto menor for seu problema de pesquisa, melhor é o artigo, 12 páginas ao todo, não esqueça disso, tá? Não esqueça disso. Então, porque se for maior, como você vai escrever problemas em artigos grandes? Problemas grandes em artigos deste tamanho. Muito bem. Tá ok? Aqui tem dizendo que eu falei para vocês, o problema de pesquisa, a pergunta, a justificativa. Aqui, aí tem, né? Ó, a escrita deve ser formal, nunca em primeira pessoa. Evite parágrafos grandes, no máximo 3 linhas. Use sinônimos, não fique repetindo palavras a todo instante. Aqui tem explicando o que são citações, diretas e indiretas. Pergunta, todo mundo responde. É necessário eu explicar citações, como fazem? Passar aqui um pouco ou não? Vocês já sabem. Escrevam aí, para eu conseguir observar se vocês querem ou não. Sim. Vamos lá, então.
Sim, já ganhou sim. Então vamos lá. Vamos fazer... Explica tudo. Vamos lá. Então vamos lá. Voltando aqui para o slide. Então vamos para as citações. O que é? Quando você for fazer aqui, quando você for aqui já vai ter citação. Tá vendo? Aqui, ó, aqui já é uma citação. Estão vendo? Então, na própria justificativa, nessa contextualização, tem que ter citação. Tem que ter. Então, quando você vai falar alguma frase de impacto, tem que ter citação. Certo? Tem que ter citação. Então, voltando. O que é uma citação? Então, aqui eu coloquei do jeito que eu falo. O aluno, sempre que falar algo relevante, tem que citar um autor que falou aquela ideia. Tem que ter um embasamento teórico a seu pensamento. Este embasamento chama-se citação. Você estará citando o autor e a obra que ele escreveu aquela ideia no seu texto, mostrando o que você pensou e que o autor pensou também. Uma das grandes problemas de vocês quando vão escrever citações é o seguinte: você tem que achar autor que fale da mesma ideia que você. Quando vocês foram fazer o referencial, o resumo referendado, vocês tiveram que encontrar autores que falem da mesma ideia. Se você encontrar autores que não falam da mesma ideia que você vai se perder na hora de fazer citação. Deixa isso para fazer em uma tese de mestrado, você fazer uma comparação entre os autores. Vamos exatamente agora pensar somente nas citações. Então, eu vou encontrar os autores que falam a mesma língua que a minha, tá? Em alguns trabalhos, a gente faz a comparação dos autores, o que cada um falou. Fica muito enriquecedor o trabalho. Nesse momento, não. Então, eu vou ali escolher os 15 artigos que falem a mesma língua que a minha. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha área de trabalho aqui. Por exemplo, eu tenho um Google Drive e eu tenho aqui artigos, por exemplo. E aqui, meu povo, eu separo por nomes os artigos, certo? Então, aqui porque eu uso muito artigos para poder enviar para os alunos. Mas, por exemplo, eu quero achar uma frase que é de impacto que eu coloquei ali. Então, eu só pesquisar em artigos, eu coloco a frase ali. Como, vamos pôr, impacto financeiro. Se eu mandar buscar, ele já vai me trazer os artigos aqui que falam de impacto financeiro. Fica mais fácil de procurar. Como eu tenho muitos artigos, aparece muita coisa. Para vocês, são menos. Outro exemplo que eu dou é vocês abrirem uma pasta, igual eu tenho aqui, igual aqui. Deixa eu ver, no meu mestrado tinha. Então, por exemplo, no meu mestrado aqui, eu abro uma pasta e vou jogando todos os artigos aqui da pesquisa, ó. Tudo que eu achei. Vou achando tudo. Depois eu só mando buscar aqui na pesquisa aquela frase que eu preciso da citação. É muito bom. Por isso que é bom tudo que vocês lerem, vocês jogarem numa pasta. Tudo. Ó, aí tem tudo mostrando. Esse é o bom de vocês colocarem em pastas. Tá aí, tudo bem? Fica mais fácil encontrar o que vocês querem falar. Então, voltando aqui para a citação. Então, toda vez que você for falar algo relevante, tem que citar o autor que falou essa ideia. Como eu vou fazer? Eu vou sempre escrever, você mandou o artigo para mim, eu sempre vou escrever fonte, tá? Essa é a minha orientação. Quando eu escrever fonte no documento de vocês, vocês já vão saber que tá faltando ali um autor, tá? Vai estar faltando um autor. Para vocês já saberem como é que eu faço. Então, você mandou o trabalho para mim, quando eu imaginar que aquela frase está de muito impacto e você não escreveu a fonte, eu vou escrever ali fonte, tá? Que você vai ter um embasamento teórico no seu pensamento. Então, vamos lá. Citações diretas.
Nas citações diretas, as palavras... Então, antes, existe a citação direta e indireta. Existem dois tipos de citação. Citação direta e indireta, tá? A direta. As citações diretas, as palavras do autor são transcritas exatamente, sem alteração. Então, fulano falou aquilo, você vai lá e vai escrever da mesma forma, ó, da mesma forma. Da mesma forma que está lá na obra. Você vai exatamente copiar e colar a frase dele com aspas. Oh. Tô falando muito rápido? Tô falando muito rápido? Dá pra escutar a chuva aqui em casa? Tá atrapalhando a chuva? Menino, tá caindo um mundo aqui em casa já. Graças. Porque tá caindo um mundo aqui. A minha sorte que a minha internet é boa, não vai cair. Não é net. Não é net. Então, vamos lá. Então, voltando pra cá. Então, eu transcrevo, copio e colo com aspas mesmo. Copiei e colei. No final, eu coloco o sobrenome, tá? E o ano. Em letra maiúscula. Sobrenome. Já eu falo sobre isso aqui daqui a pouco de novo. Se essa citação que você fez direta, exatamente, ela ultrapassar 3 linhas, quando você estiver lá escrevendo, ela ultrapassar 3 linhas, a citação deve. Se ultrapassar 3 linhas, a citação deve destacar. Deve ser destacadas com recuo de 4 centímetros, fonte 10 e não se utiliza a página. Ao final, deve ser acrescentado sobre o nome do autor com caixa alta, ano e página. Calma, vamos explicar como é. Vamos aqui no nosso documento e vamos fazer um exemplo de citação. Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, vamos fazer uma citação direta. Uma citação direta, certo? Vou pegar aqui o que alguém falou aqui em algum artigo. Vou pegar um artigo aqui e vou copiar tudo que tá lá igual. Igual, peraí. Artigos. Vou pegar um que já submeti. Vou pegar um que eu já trabalhei nele. Aqui. Vou compartilhar essa tela. Vou compartilhar não. Então, aqui, por exemplo, eu copiei e colei. Uma citação direta. Esse cara aqui, eu copiei, fui lá no artigo, copiei e colei. E quem falou foi esse cara aqui. Eu copiei e colei mesmo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar. Recuo 4 é isso aqui, ó. Venho pro recuo 4. Sempre justificado. A fonte é 10 e o parágrafo é simples. Sem antes, sem depois. Não ficou simples, não. Ficou. Citação direta. Mais de 3 linhas. Eu faço o recuo de 4 centímetros. A fonte 10 e espaçamento simples. E coloco o nome da criatura, o sobrenome, em caixa alta e o ano, tá? Nesse caso aqui, seria
Eu já copiei direto do artigo, tá? Londe, 2014. Se eu fiz o recuo, preciso usar aspas? Não. O próprio recuo já fala que foi alguém que tá falando, tá? Não usa aspas no recuo. Não usa aspas no recuo. Ok? Até aí? Vocês não estão quietos. Muito bem. O professor é bom fazer meio a meio. Muito bem. Meio a meio. Não é para fazer todos assim, nem todos do outro. Então, vamos lá. Agora, olha como fica nos artigos. Vou mostrar um artigo. Compartilhar uma tela. Compartilhar a tela aqui. Olha aqui. Esse artigo aqui, ele usou um recuo, uma citação direta, uma citação indireta, já que eu vou falar daqui a pouco, uma citação indireta, aí lá na frente usa de novo uma direta. Isso vai de acordo com o que você vai escrevendo, tá vendo? Tem vários tipos de citação e não pode ser todas de uma forma nem todas de outra, tem que ser mesclado mesmo. Então a gente volta lá para o nosso compartilhamento da aula, aqui. Então, nas citações diretas, as palavras do autor são transcritas exatamente, sem alterações. Copiar e colar com aspas. Então, aqui, por exemplo, ele copiou e colou e colocou o ano, ou o sobrenome e o ano. Então, aqui, ó. Ao final, deve ser acrescentado o sobrenome do autor em caixa alta, o ano e a página, se tiver. A página, se tiver. Às vezes, você não tem a página do artigo, então não precisa, tá? Então, ó, aqui, um exemplo, tá no artigo exemplo, fica dessa forma aqui, ó, tá? A fonte 10 é muito importante, porque na hora que a pessoa tá lendo, ela já observa. E sem aspas. Por quê? Sem aspas? Porque quando eu faço recuo, já diz que foi uma citação direta. Quando tem esses 3 pontinhos aqui, é porque foi tirado de um meio de um parágrafo. Quer dizer que tem coisas escritas antes, mas você só quer escrever aquele restante daquele parágrafo que esse Nascimento Reginaldo falou. Citação indireta. Indireta. A citação indireta é quando expressamos a ideia ou pensamento de outros através de nossas palavras. É quando a gente faz o parafrasear a ideia, tá? Então, eu escrevi de outra forma o que outro falou, tá? O bom que o programinha que eu uso para plágio, ele observa sinônimos. Então, se você mudar os sinônimos e não disser quem escreveu, ele mostra para mim, ok? Como você vai parafrasear? Você vai dar as suas novas palavras. Que você pode fazer no meio do texto ou no final. Então, exemplo de indireta. O autor pode ser citado no corpo do texto. Usamos somente a primeira letra do nome, em letra maiúscula, mais ano em que foi publicado o trabalho entre parênteses. Ou pode ser citado entre parênteses com letra maiúscula. Vamos lá. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O bom daqui é que eu faço o exemplo na hora para vocês aqui. Vou compartilhar o Word aqui. Então, vamos lá. Citação indireta. Então, eu vou escrever aqui. Quando eu chamo o autor para a conversa, quando eu chamo ele para a conversa, eu chamo o primeiro nome. É só lembrar da mãe gritando com a gente. Quando a mãe, ela chama, vou colocar aqui, quando a mãe chama a gente, né? A minha mãe, quando ela me chama de quê? Aline, Aline, vem aqui.
Mas foi a Aline que falou isso. Foi a Aline que falou aquilo. Ela me chama pelo primeiro nome. Ela nunca me chama pelo sobrenome. Quando ela me chama. Então, um exemplo. A autora Aline. E aí eu coloco o ano que ela falou. Escreveu em seu artigo. Aí tarará, tarará, e escreve. Ou, segundo Aline 2020. Tarará, 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 tarará. Ou durante o coronavírus vai matar todos. Um colapso mundial igual aos livros e filmes, de acordo com Aline 2020. Então, quando eu chamo ele para conversa, que é dessa forma, eu chamo pelo primeiro nome. Nossa mãe sempre chama a gente pelo primeiro nome. Sim? Essa é uma dica. Já eu tô falando sobre citação indireta. Já eu falo do recuo de volta. Então, a citação indireta, quando eu chamo o autor para conversa, eu chamo o primeiro nome. A mãe chama a gente, é igual quando a nossa mãe chama. Então, a autora Aline 2020 escreveu em seu artigo tarará, tarará. Segundo a Aline 2020, tarará, tarará, o coronavírus vai matar todos, um colapso mundial igual aos livros e filmes, de acordo com a Aline 2020, e aí continua. Tarará, tarará, tarará. Essas são citações indiretas, que é quando eu mudo as palavras do autor para as minhas, mas continua a ideia dele. Tá? Mas continua a ideia dele. Foi ele que disse isso, não é eu que tô falando, eu tô falando com as minhas palavras agora. Mas essa frase quem falou foi a Aline. Ok? Outra forma de citação indireta. Outra forma de citação indireta. Outra forma de citação indireta. Quando agora eu não chamo o autor para conversa. Eu brigo com ele. Não, eu chamo não o autor. Aí é só lembrar, aí eu falo o sobrenome. Sobrenome. Em caixa alta. O que é caixa alta? Caixa alta e o ano. No final. É só lembrar aqui quando a mãe quer brigar. Não sei a mãe de vocês, mas a minha mãe tem a mania de me chamar ou pelo meu nome completo ou pelo meu sobrenome quando quer brigar comigo. E aí, ou sobrenome ou algum apelido, alguma coisa que ela me chama. Que não é Aline, igual ela tá ali sem brigar. Então, nesse momento, você vai fazer o seguinte. Você vai escrever assim. Igual a gente tá falando aqui, o coronavírus vai matar todos. Só que eu não quero chamar ela. O que eu faço? Eu escrevo o sobrenome e o ano. Essa é a outra forma de citação indireta, tá? Então, é quando eu coloco no final. Essa forma aqui é sempre no final. No final, tá? Diferença de citação direta e a indireta. A direta é o copia e cola. É o famoso copia e cola. Tá? Que você coloca aspas, sim? E copia a ideia do autor. E depois coloca o sobrenome e o ano dele em caixa alta. Mais de 3 linhas, você faz o recuo. Como faz o recuo? Vou tirar aqui o recuo para quem estava perguntando. Você escreveu normal, copiou e colou.
Você vem aqui, ó, nessa setinha que tem aqui e vai até 4, ó. Aí. Até 4. Ó, de novo. 4. Fonte 10, já tá a fonte 10. O espaçamento entre linhas, simples. Certo? Quem não quer ir fazendo isso aqui durante o texto, vou dar uma dica. Façam assim, por enquanto. Coloquem amarelo. Outra cor, cinza. Cinza não, cinza ficou feio. Pra vocês saberem que depois na formatação isso aqui tem que ter recuo. Nossa, vou pôr tudo em cinza agora, ó. Dou uma dica, que depois eu vou falar só de formatação, tá? Uma aula nossa vai ser só de formatação. Então, você vem aqui e coloca tudo isso aí na cor que você quer. Você vai saber que isso aqui depois tem que ter uma formatação de recuo, quando a gente for falar de formatação. Certo? Então, uma citação direta, vamos voltar lá pro nosso slide. Vamos voltar pro nosso slide. Então, por exemplo, aqui. Se for chamar o autor para o texto, usa assim. Analisando a rotação do osso sobre a base, pode-se, segundo Capin, descobrir que até que ponto haverá o desenvolvimento do paciente. Eu mudei as palavras que ele falou. Eu mudei. Quando é indireta, se eu não for chamar, eu uso aqui o sobrenome dele. Eu coloquei o mesmo nome, mas é sobrenome. Só para exemplificar. Certo? Certo até aí. Referências. Então, toda citação do texto deve estar na página de referências. Toda. Vou contar um segredo. Existem, como fala? Bancas de TCC, de artigo, de tudo, que eles nem leem o artigo, eles vão direto para as referências, eles conhecem todos os autores. E aí, por exemplo, você está falando sobre educação. Se educação sempre tem que citar quem? Paulo Freire. Se não citou, o artigo já não tá legal. Por mais que a pessoa tivesse citado lá na frente. Tem alguns queridos das bancas que eles vão direto para a citação, para as referências, perdão, dá uma lida nas referências. Aí, pelas referências, ele descobre se seu artigo é bom ou não. Porque as referências são aquelas citações que você fez. É aquilo que você deu embasamento teórico ao seu trabalho. Por mais que você tenha citado no texto, você tem que colocar ao final as referências, tá? Da onde que você tirou aquelas ideias. Então, como fazer as referências? E agora, professora, vou dar uma dica. Que eu faço sempre. Vamos lá pro Word. Eu abro um outro documento fora do meu trabalho e escrevo referências. E toda vez que tiver uma citação, que eu for fazer uma citação no documento, eu já venho aqui e colo a referência. Toda vez, tá? Toda vez que eu faço uma citação aqui, eu já vou lá e faço a referência disso aqui, lá no documento de referências, tá? Depois eu só transcrevo no final, aquele documento lá pra cá. Garanto pra vocês que vocês não vão se perder. Porque todas essas citações aqui, todas elas, todas, eu acredito que todo mundo já entendeu que é todas, elas devem estar aqui. E referências têm acento. Toda. Ai, professora, como faz referência, senhor? Como eu vou fazer referência? Existem várias formas de fazer referência. Existem várias formas de fazer as referências. A mais básica é assim.
é o sobrenome do autor em caixa alta, o nome dele em caixa normal, ponto, do autor. Deixa eu aumentar meu volume aqui. Oi? É uma dúvida, a questão dos parênteses. É porque tem alguns que ele coloca o nome inteiro, outros só a data. Aonde? Lá na citação ou na referência? Na referência, quando tá falando o nome do autor. Aqui, por exemplo, porque existem várias formas de fazer a referência. Alguns colocam o nome todo, o restante do nome aqui e o resto. E o sobrenome, tá? Nós vamos utilizar nome e sobrenome apenas, tá? Então, por exemplo, se eu falei, são vários autores, então é nome e sobrenome um, aí sobrenome e nome do outro, perdão, é sobrenome, 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 vírgula, autor 1, autor 2, só o primeiro nome dele, e autor 3. Outra coisa que eu quero falar, tudo isso aqui, na hora que você estiver escrevendo, você vai ter que olhar. Vai ter que olhar. Ninguém tem isso de cabeça de uma hora para outra. Até eu, quando estou fazendo um artigo, eu tenho que ir lá e saber como é que faz referência, como é que faz citação, porque a gente esquece, a gente se perde, a gente tem que tirar dúvida. Só quem trabalha exatamente com isso 24 horas que vai saber zerado como fazer, tá? Então, vamos lá. Então, por exemplo, aquela citação que eu estava fazendo lá. Então, é sobrenome, ponto, vírgula, perdão, o nome normal, ponto. O nome do artigo que ele fez, o nome do artigo, do livro, do capítulo, tá? Aí tem alguns que o nome do artigo é em negrito, outros não. Quando você usa uma forma, você vai usar essa forma no documento inteiro, tá? Então é sobrenome, nome do artigo. Você vai fazer a editora, a cidade e o ano. Mais ou menos dessa forma. É o que eu gosto de utilizar. Ah, professora, mas meu Deus, eu ainda não entendi até agora como faz referências. Calma, criatura. Calma, vamos lá. Vamos aqui no Google. Entra no Google e vai lá. Como fazer panquecas, ó. Como fazer referência bibliográfica. Existe deixa eu ver se é esse aqui. Vários sites. Esse aqui é um exemplo. Vou postar lá pra vocês. Esse aqui. Que você clica aqui. E ele vai te falar, bom, qual o estilo da referência que você quer? Aí você fala, ABNT. Por quê? Porque nós estamos usando quais as normas? ABNT. Qual é o material? É um artigo, uma matéria de jornal? É uma matéria de publicação? É um capítulo de livro? É a Constituição? Para quem vai falar sobre leis, ó, Constituição? É um acesso exclusivo meio eletrônico como discussão, mensagem, pintura? O que mais vocês mais vão utilizar é matéria de jornal e matéria de publicação periódica, né? E o pessoal com atos normativos, capítulo de livro e a Constituição para falar de legislação. Então, vamos lá. Artigo seleção. Aí, ó. Vamos lá. Existem outros autores? Então, vamos lá. O título do material da matéria. O caminho da vida. Certo? O título do periódico. O caminho da vida. Qual a data que foi publicado?
Então, foi publicado dia 23/3/2020. Tem volume? Não tenho. Tem número de edição? Não tenho. Tem número, paginação? Não. Foi feito como? Impresso. Formatar. Você coloca todas as informações que você tem. Se não tem, ele já fala até, meu povo, como você faz a citação. Isso eu não tinha visto ainda. Como você faz a citação no texto. Olha aqui. Vou matar esse site. Olha aqui, ó. Você vai copiar isso aqui lá para o documento referência. Copia ele para cá. Gente, olha que absurdo. Não tinha visto ainda que tava assim, não. Então, aqui você vai usar lá na referência e na citação do texto dessa forma. Você tá vendo? O que eu tô dando pra vocês, isso é um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Cíntia, é sempre pelo sobrenome, tá? Sobrenome. Sobrenome do autor que eu faço a ordem alfabética. Vocês viram aí esse site? Vou copiar esse site. Vou copiar esse site. Vou mandar aqui pra vocês. Vou mandar lá no grupo. Gustavo, por favor, coloca lá no grupo do WhatsApp pro povo. E vou copiar e colocar aqui também esse sitezinho. Pronto. Não vou mais se matar, nem eu vou mais me matar fazendo referência, né, meu povo? Gente do céu. Então, ó, ele já fala tudo como faz. O autor, como é o nome do ator, ó, aqui. Aline Amaral. Se tem outros autores, ele fala. Quem falou comigo também foi Maria Fulana. E aí, formata, ele traz lá certinho, quer ver? Tô chocada. Olha lá, ó. Amaral Aline, igual eu tô falando pra vocês, ó. Amaral Aline, ponto, letra maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula, o caminho da vida, como vai fazer a citação no texto, tudo certinho. Vou matar esse artigo. Vou matar este... Vou matar não, porque isso ajuda bastante vocês. Então, ainda baixa no formato Word, baixar todas... Meu Deus, copiar link com dados preenchidos. Nossa! Amei esse site. E eu não usava ele, pra você ter noção. Eu sempre fiz as minhas citações à mão. Nunca mais eu faço à mão. Nunca mais. Nunca mais. Peraí, vou compartilhar de novo. Aqui. Aí. Ó, ele mostra o autor, o nome do autor, como colocar lá no texto, se é um autor, se é dois, se é três. Para citação direta, informe a página direta, o volume, a seção, que ele vai escrever como fazer lá. Senhor, gente, quando você quer mudar aqui, sempre a BNT, tá? Sempre a BNT. Usem bastante esse site. Usem bastante, que vai ajudar vocês. Isso não é lícito, tá, meu povo? Tipo assim, ah, meu Deus, eu vou usar isso. Não, isso é uma forma de ajudar a gente. Existem já sites existem bibliotecas que já fazem isso pra gente. Então, fica mais fácil. Ok? E você coloca o máximo de informações que você tiver aqui, que ele vai dar uma referência sempre com o máximo de informação aqui pra vocês. Então, com citação, vocês não vão mais brigar e nem reclamar. Tá? Então, aqui tem dizendo aqui, ó, dicas de como fazer referência, eu também coloquei aqui no slide. E esse mesmo link tá aqui também. Sempre em ordem alfabética do sobrenome. Ok? E agora, meu povo, é escrever. Vou voltar aqui lá pro documento do Word que a gente estava utilizando. Acho que é esse aqui que a gente tá fazendo. O que vocês vão me entregar semana que vem é isso aqui. Vou colocar ele em verde, vermelho, roxo, sem cores, amarelo, amarelinho assim, pronto.
Vocês vão entregar isso aqui pra mim, tá ok? E vocês vão colocar o nome de vocês aqui. Quem tá escrevendo, Aline Amaral. E joga pra lá. E vamos entregar desta forma isso aqui. Uma página no máximo. No máximo, estourado, no máximo, 1,5 páginas. No máximo. Pelo amor de Deus. Não vamos mais que isso, tá? Qual o dia da entrega desse? Dia 31. É 31, gente, semana que vem? É. Dia 31/3. Vocês vão me entregar essa página aqui. O que nós vamos estudar na próxima página? Depois que vocês fizerem problemas de pesquisa, nós vamos escrever os objetivos objetivo geral e objetivo específico. Objetivos. E aí eu vou explicar pra vocês isso aqui na próxima aula, tá? Então o que vocês vão fazer, quem já mandou, eu vou abrir um novo pra mandar de novo, agora dessa forma, já com um ponto introdução, com a contextualização, com a justificativa, com o problema. Alguém quer falar? Escutei aí alguma coisa? Não. Tá? Então, vocês vão entregar esta página aqui. Essa aqui. Eu vou mandar do jeito que tá aqui pra vocês. Vou até já salvar aqui. Salvar como. Laboratório. Aula 24/3. Que eu vou mandar pra vocês já lá no blog pra vocês. Dúvidas? Sim, vou corrigir os resumos e vou mandar de volta pra cada um. Tá? Na verdade, os resumos eu vou ler se vocês fizeram e dar a nota. Eu não vou corrigir, porque é com esses 2 resumos que vocês tiveram e o restante de artigos que vocês estão, que vocês vão abraçar eles para fazer a introdução, justificativa e o problema de pesquisa. Então, eles são agora para vocês os seus xodós, para vocês conseguirem escrever. E com esses resumos, vocês vão conseguir escrever os objetivos do trabalho e achar os autores. Para isso que existiu o resumo referendado. O nome do resumo que vocês fizeram é resumo referendado. Que é um resumo com as referências, com as ideias do texto, que é para ajudar a fazer as referências. Gente, é porque, igual eu falei pra vocês, eu sou uma professora que eu gosto de facilitar e não atrapalhar o aluno, tá? Então, tudo que eu uso para eu fazer os meus artigos, eu passo pra vocês. Então, tudo que eu uso para as minhas publicações, tá? Para as minhas publicações, eu passo pra você. Vamos lá, Cíntia, eu vou compartilhar aqui de novo. Vamos lá. A introdução, ela é tudo. A introdução aqui, ela é tudo isso aqui, ó. Até os objetivos. Isso aqui é a introdução. O que você vai escrever é 3 parágrafos de uma história, como tá atualmente e o contexto do seu tema. Então, uma história sobre o tema, como está atualmente sobre o tema, faz um contexto sobre o tema, um contexto geral sobre o tema. E aí você pode ou colocar escrito justificativa e escrever a justificativa em até 3 parágrafos, ou você apaga a justificativa e já começa essa página. Quando a pessoa tá lendo, ela já entende que aquele parágrafo está justificando porque você quer falar. Então você pode deixar assim ou não. Essa aqui que vocês estão escrevendo, isso tudo, até os objetivos específicos, é a nossa introdução do nosso trabalho. Então, vocês já estão escrevendo a introdução. Certo? Então, aqui você vai fazer, se fizer dessa forminha que está